Considerada pelos especialistas como uma das grandes pandemias dos nossos tempos, o que é que sabemos sobre as origens do VIH-Sida? Poderão os cientistas, a curto prazo, vencer a competição contra esta doença? Que efeitos tem a Covid-19 nas pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana? A resposta a estas e outras questões será dada por Ana Abcacis, atualmente diretora da Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioestatística do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, com a qual conversarei sobre a outra pandemia, o VIH-Sida. Olá, boa tarde. Obrigado por aceitar este desafio de participar na iniciativa Pandemias e História na Era da Covid-19. É um enorme prazer tê-la para fazer esta entrevista, ainda para mais sendo de uma área diferente daquilo que eu tenho trabalhado nos últimos tempos com historiadores. Tenho agora uma cientista para falar de uma outra pandemia diferente. Como é que tem sido estes últimos tempos? Tenho apenas uma questão inicial. Como é que têm sido estes tempos de primeiro confinamento e agora desconfinamento para alguém que costuma trabalhar num laboratório com equipa? Bom, nós no nosso laboratório trabalhamos sobretudo, na realidade temos duas partes, uma parte em que temos muita colaboração com os laboratórios dos hospitais e nisso tem sido catastrófico, porque os laboratórios dos hospitais estão assoberbados e não nos conseguem dar resposta à parte de investigação na área do HIV, pelo menos para já as coisas estão um bocadinho paradas. Depois temos toda a parte que nós fazemos de bioinformática, análise de dados genómicos, e isso nós conseguimos seguir facilmente com o trabalho, mesmo num contexto de teletrabalho. Obviamente que há toda aqui uma questão de adaptação a esta nova realidade e essa parte, sobretudo nas primeiras semanas, foi um bocadinho estranho, tentar organizar toda a vida também pessoal em função destas mudanças. E pronto, e acho que agora já estamos habituados a esta nova realidade e as coisas vão correndo, obviamente de uma forma um bocadinho mais lenta, mas vão correndo. Claro, a adaptação é a palavra-chave aí, não é? Porque é a forma como o ser humano consegue ultrapassar as crises e as dificuldades, muitas das vezes ajustando-se às novas realidades e às circunstâncias em que vive. Eu vou fazer-lhe uma série de perguntas, algumas da sua área de especialidade, talvez, outras não tanto, eu sei, mas como eu tenho um perfil de historiador, tenho sempre algumas curiosidades que são um pouco distintas daquelas para quem trabalha as ciências exatas, não é? Uhum. Começo por uma questão muito simples. Segundo os números da Organização Mundial de Saúde, existe uma doença endémica que mata uma média de 770 mil pessoas por ano. Essa doença é a síndrome da imunodeficiência adquirida causada pelo VIH. Desde o início da pandemia, que sabemos que já terá infectado qualquer coisa como 77 milhões de pessoas e causado a morte a mais de 32 milhões. Isto num espaço de cerca de 40 anos. O que é o VIH e por que motivo é considerado uma pandemia, tal como hoje em dia a Covid-19? O VIH é o vírus da imunodeficiência humana, é um vírus, é um retrovírus, portanto é um vírus que nós temos o VIH1 e o VIH2, que são dois grupos diferentes, ou antes duas espécies diferentes, e é um vírus que é diferente daquilo que nós conhecíamos até agora. É um vírus que tem uma capacidade de se alterar ao longo do tempo muito grande e isto deu-lhe uma enorme capacidade de adaptação ao ser humano, portanto nós sabemos que ele passou do chimpanzé para o humano por uma série de fatores que estão relacionados com a caça, com o consumo de carnes de chimpanzé, portanto toda aquela convivência próxima entre os chimpanzés e os homens e o homem contribuíram para a passagem e a adaptação depois do VIH aos humanos. É um vírus que também é um bocadinho diferente dos outros em outro aspecto, que é que tem um período que passa como assintomático que é um período muito longo, portanto ele inicialmente causa ali um síndrome gripal
que pode ser comparado ao gripal e que as pessoas não se apercebem, podem até nem ter nada especial e, portanto, durante muito tempo podem passar como assintomáticos e a doença se ir desenvolvendo. Quando é detectado, já destruiu o sistema imunitário, portanto ele ataca uma série de células do sistema imunitário, sobretudo as células linfócitos T, CD4, tem um receptor chamado CD4, e ele vai destruindo todas essas células até começar a causar uma série de doenças oportunistas e nessa fase da doença, sem tratamento, vai causar a morte pelas doenças oportunistas que ele causa, que pode ser, por exemplo, tuberculose, podem ser candidíases, por exemplo, infecções fúngicas, portanto uma série de doenças que normalmente não causam infecções no humano porque nós convivemos com bactérias e fungos no nosso dia-a-dia, no nosso corpo, portanto temos uma série de bactérias e fungos que vivem no nosso corpo, que são o nosso microbioma, e que no contexto de uma infecção por VIH, por já não termos defesas, não é, que nos permitem conviver com elas de uma forma saudável, estes micro-organismos ou estes fungos acabam por causar infecções que depois vão matar. E, portanto, isto pode ter um curso de 5 a 10 anos sem tratamento. Hoje em dia, com tratamento já é diferente, as pessoas conseguem viver muito tempo fazendo a medicação para evitar a evolução da infecção. Uhum. Pois, isso houve uma evolução brutal, não é? Entre a doença no início dos anos 80 e atualmente sobre a esperança média de vida das pessoas infectadas. No decurso desta sua resposta, acabou por focar um dos aspectos que eu tinha para a questão seguinte, que tem que ver com a antropozoonose, ou seja, as origens do VIH, não é? Falou que muito provavelmente será efetivamente, terá tido a sua origem através no chimpanzé que passou para os seres humanos. Será que pode elaborar um pouco mais sobre isso? Até porque atualmente tem sido discutido profundamente pelos meios de comunicação social as origens na China, no morcego, a passagem para o pangolim e posteriormente para os seres humanos. Sim, portanto, nós temos isso, tudo o que seja organismos que evoluem de uma forma relativamente rápida, embora o SARS-CoV-2, o Covid, evolua, que causa a doença Covid-19, portanto, o vírus que causa a doença Covid-19 é o SARS-CoV-2, o vírus que causa a SIDA, a síndrome de imunodeficiência adquirida, é o VIH. O VIH evolui de uma forma ainda mais rápida do que o SARS-CoV-2, ou bastante mais rápida do que o SARS-CoV-2. E neste tipo de vírus, o que nós conseguimos fazer é pegar nos genomas do vírus e a partir das diferençazinhas entre os genomas que eles vão adquirindo ao longo do tempo, conseguimos voltar para trás no tempo, utilizando métodos chamados uma série de métodos chamados filogenética, genética populacional, portanto tudo isso permite-nos analisar a partir da informação que está escrita no genoma a história para trás no tempo. Isso pode ser feito de uma forma isolada, utilizando apenas os genomas e as localizações geográficas das sequências de onde eles foram adquiridos, ou podemos cruzar, por exemplo, com outro tipo de dados, como por exemplo foi feito no VIH, que foi tentar cruzar um bocadinho a história escrita nos genomas com a história que nós sabemos em termos de deslocações e crescimento das linhas férreas naquela fase da história. Portanto, nós sabemos que a partir dos genomas chegámos à conclusão e a partir de uma série de amostras que nós tínhamos de algumas espécies de símios, chegámos à conclusão que ele tinha sido transmitido para o homem a partir de uma subespécie de chimpanzé. A partir dos genomas nós conseguimos datar com algum grau de incerteza essa origem, essa transmissão que terá ocorrido no final do século XIX e início do século XX, ok? E a partir da localização ou da distribuição geográfica destes símios, estimamos que isso terá ocorrido ali na zona dos Camarões,
por ali, e o que se pensa, ou o que está, a hipótese que foi colocada, embora ainda não haja evidência suficientemente robusta para eu considerar isso uma informação absoluta, é que teria havido essa transmissão para o homem, ele foi-se adaptando, terá circulado não detectado durante algum tempo naquela região, e depois, pelas deslocações, através de um rio onde havia muitas deslocações, teria descido ali até à República Democrática do Congo, e terá sido em Kinshasa que começou a haver um crescimento exponencial da epidemia. Na altura seria chamada apenas epidemia porque estaria localizada, portanto isto é o que faz a diferença entre uma epidemia e uma pandemia. E por todas as alterações em termos comportamentais, industrialização, tudo aquilo que se vivia ali por volta de 1940, 50 naquela região, com o crescimento das linhas férreas, com o crescimento, por exemplo, também o aumento do trabalho sexual, com todas as campanhas de imunização que estavam a decorrer naquela altura, no contexto da colonização, portanto tudo isso decorria naquela fase e terá contribuído, as injeções que foram dadas, tudo isso junto terá contribuído para que houvesse um aumento da transmissão da epidemia localizado. Depois, um pouco mais tarde, e aqui distinguimos a origem do vírus como um grupo do vírus VH1 e depois há a origem dos diferentes subtipos dentro do VH1, portanto nós temos uma diversidade genética grande que nos dá vários subtipos, 9 subtipos, e a origem dos subtipos terá surgido já como um efeito de saídas ocasionais do vírus da bacia do Congo para outros países fora da África. E o subtipo que está mais estudado é o subtipo B, que é aquele que causa infecções nos Estados Unidos e na Europa, e este subtipo terá então viajado, pensa-se que para o Haiti, juntamente com um hospedeiro de bordo, e terá começado então a causar infecções no Haiti e depois nos Estados Unidos, e a partir daí foi então que se iniciou esta pandemia. Entra nos Estados Unidos tanto por Nova Iorque como por São Francisco, começa a se dispersar, sobretudo em homens que têm sexo com homens, e é aí que ele é identificado. Portanto, até aí, em 1978, sabemos que já temos sequências que foram colhidas muito mais tarde, em que sabemos que o vírus circulava. Até aí o vírus passou completamente despercebido. Aliás, o vírus passou completamente despercebido até 1981, quando começam a identificar um síndrome estranho que aparecia sobretudo em homens que tinham sexo com homens e que não se conseguia perceber muito bem o que é que se passava, e foi aí que apareceu o alerta: calma, nós temos aqui qualquer coisa que não percebemos muito bem o que é, até isolarem o vírus em 1983. Portanto, houve toda esta movimentação do vírus durante quase 100 anos, tendo em conta o intervalo de confiança que nós temos para a origem, mas 70, 80 anos, e em que ele passou completamente despercebido, até chegar então aos Estados Unidos e à Europa, onde finalmente começamos a perceber que existe ali qualquer coisa. Portanto, tudo isto é a teoria da origem do HIV-1, que foi feita com base em vários tipos de informações e que se baseia na história que o genoma do vírus nos dá, mas também em outros dados que são trazidos a partir da história do crescimento populacional e da urbanização que ocorreu em África no século XX. Perante essa resposta, presumo que não alinho propriamente com as teorias da conspiração dos vírus inventados em laboratório, tal como ainda hoje se fala de SARS-CoV-2. Não, certamente que não. Para mim isso faz-me um bocadinho confusão. É assim, não existe qualquer evidência que
nos diga que o SARS-CoV-2 foi feito em laboratório. E, portanto, eu só consideraria essa teoria como plausível se houvesse alguma evidência. Agora, nós sabemos que não, sabemos que há outros vírus do mesmo grupo que tanto o SARS como o MERS surgiram a partir de eventos semelhantes a este, que foi transmissões ocasionais a partir do morcego e de outros hospedeiros intermediários para o homem e que são potenciados por uma coisa muito clara, que são os mercados na China, onde se misturam várias espécies e tudo isso cria ali um laboratório na vida real, no fundo, de vírus, porque aquilo andam ali os vírus todos a recombinar e a criar novas estirpes, que depois é uma questão de dar-lhes a ocasião certa para passarem para o homem. Portanto, e perante esta forma de propagação tão lenta, desde o início da gênese do vírus e depois a fase em que ele propaga por África e depois chega às Américas e para o resto do mundo, perante uma doença tão grave que inicialmente era desconhecida, consegue-se identificar algum grau de resistência por parte das instituições para que fosse reconhecida como uma epidemia, como uma pandemia e que pudesse finalmente começar a ser investigada e estudada? Eu acho que por acaso, eu acho que no caso do HIV, do VIH, eu digo sempre HIV, porque como fiz o tratamento na Bélgica e sempre disse HIV, acabo por... eu acho que isso não existiu. Existiu sempre um estigma muito grande à volta da doença, isso sim, mas em termos de... Eu acho que houve uma resposta pronta do CDC, aliás, nós temos toda a história, desde o momento em que identificaram os primeiros síndromes de imunodeficiência adquirida, até fazerem o isolamento do vírus, houve um esforço incansável, sobretudo do CDC, para perceber o que é que se estava a passar. Portanto, no caso do HIV, eu penso que isso não existiu e acho que a resposta foi até bastante eficaz, tendo em conta o período da história em que isto aconteceu. Obviamente que hoje em dia, olhando para esta pandemia, todas as respostas são muito mais rápidas, mas não tem nada a ver em termos de recursos que nós temos disponíveis, não é? Mesmo toda a internet, tudo isso ajuda a uma resposta muito mais rápida, que na altura não existia, mas eu penso que não, penso que houve uma resposta muito pronta e foi feito tudo o que estava ao alcance para tentar perceber o que é que se estava a passar. Apesar da resposta pronta e de a esperança média de vida de alguém que seja portador da doença atualmente seja muito mais elevada, e dela estar aparentemente controlada em países ocidentais, ou melhor, no mundo ocidental, como na Europa ou nos Estados Unidos, a verdade é que o número de infectados em alguns países africanos permanece muito elevado, não é? O que é que nós sabemos, por exemplo, sobre as diferenças de abordagem nos países e também dos próprios recursos e que consequências é que isto tem nas sociedades desses mesmos países? É assim, o que nós temos no HIV sobretudo é uma história de desigualdades. Desigualdades em termos de resposta entre países de baixa renda e países de alta renda. Portanto, nós temos toda uma investigação que se gera à volta do HIV na Europa e nos Estados Unidos e que foi sempre baseada no subtipo que circulava neste país, o subtipo B, e portanto isto gerou depois toda uma série de incertezas em relação aliás ainda hoje, passado este tempo todo, e porque demorou tanto tempo a que se fosse introduzido os tratamentos em África. Portanto, nós só temos, por parte da OMS, a estratégia 90-90-90 surge agora há poucos anos. Portanto, até aí nunca houve aqui uma preocupação de todos os doentes estão a ser tratados nos países desenvolvidos e então em África o que é que se passa, ou em países de média e baixa renda o que é que se passa. Portanto, até muito recentemente nós não tínhamos tratamento disponível na maior parte dos países africanos.
E isto causa desigualdades, não só em termos de transmissão, porque nós sabemos que um doente que esteja bem tratado não tem carga viral e, portanto, não transmite a infecção, mas também em termos de taxa de mortalidade da infecção e de esperança média de vida. Portanto, em África temos números desproporcionalmente maiores. Felizmente há este esforço neste momento de que o tratamento antirretroviral chegue a todos, o Treatment for All, esta estratégia da OMS, mas ainda assim os tratamentos que são oferecidos em África são muito menos eficazes do que aqueles que estão a ser oferecidos na Europa ou nos Estados Unidos. Portanto, isto tem sido um trabalho muito demorado. E só agora é que nós podemos começar a pensar em recomeçar a reduzir a transmissão do VIH em África, porque começamos a ter uma faixa maior da população a ser tratada. Até então, até há pouco tempo, isso não acontecia. Portanto, acaba por ser um esquecimento quase em relação à forma como a pandemia foi abordada em África. Enquanto eu estava a preparar o questionário para esta entrevista, houve uma pergunta que se me veio à cabeça, que tem a ver com uma relação entre a Covid-19 e o VIH. Porque hoje em dia, quando se pega no relatório da Direção-Geral de Saúde, indica que as pessoas que sucumbem à Covid-19 têm, por norma, outras doenças associadas, como é o caso da diabetes, doenças do sistema respiratório e doenças autoimunes. Neste contexto, existe alguma evidência até ao momento do efeito que a Covid-19 possa ter em pessoas portadoras do VIH? Se por vezes as respostas imunitárias, daquilo que eu tenho lido, têm contribuído para a morte de muitos desinfectados, o que é que já sabe sobre as pessoas cujo sistema imunitário se encontra comprometido por outro vírus? Bom, tudo o que diz respeito à Covid-19 ainda é um bocadinho blurry, não é? Todas as evidências que temos são ainda passíveis de ser duvidadas, mas em relação ao VIH parece haver alguma evidência de que os doentes com VIH não sofrem mais de Covid-19. São efetivamente doentes imunossuprimidos e isso foi um fator de preocupação, ou ainda é, até termos estudos realmente conclusivos, porque ainda não temos estudos que nos deem números suficientes para podermos tirar alguma conclusão, mas há alguns fatores que podem causar esta potencial proteção no VIH em relação à Covid podem ter a ver com a medicação que os doentes estão a fazer. Portanto, nós sabemos que em muitos hospitais, nos casos graves de Covid, são feitos antirretrovirais, inibidores da protease, portanto, são fármacos que os doentes com VIH fazem no dia-a-dia para o tratamento da sua infecção. E esse tratamento pode-lhes estar a conferir proteção contra casos graves de Covid. Esta é uma das hipóteses. No entanto, tendo em conta que, em África é aquela realidade em que nós nunca podemos confiar muito nos números. Mas a verdade é que a realidade neste momento em África também e pensando num contexto em que temos uma maior prevalência de VIH, e portanto um maior número de doentes com VIH a serem infectados por SARS-CoV-2, parece indicar que o VIH não parece ser um fator de risco para doença grave, uma vez que em África não temos uma taxa de mortalidade muito grande, exceto com algumas exceções, mas poucas. Portanto, parece não ser um fator de risco para doença grave, o VIH. Pode estar associada à terapêutica que os doentes fazem ou ter a ver com outros fatores do sistema imune que nós ainda não compreendemos muito bem. Portanto, nós ainda não compreendemos muito bem a resposta imune em relação ao SARS-CoV-2 e por esse motivo também não conseguimos perceber exatamente porque é que os doentes com VIH parecem não desenvolver doença grave. Pode ser simplesmente porque se protegem mais, estão mais confinados por sentirem algum risco em relação à doença. Portanto, é um campo ainda em estudo e acho que mais algum tempo vai nos permitir perceber melhor esta questão.
Sim, e é muito importante para se perceber até da forma como o próprio vírus, não é, reage a determinadas substâncias. Hoje em dia, alguns líderes mundiais estão muito entusiasmados com hidroxicloroquina, de repente esse Sim, entusiasmo desvanece-se um pouco. cloroquina, que é o mais falado, mas, por exemplo, nos hospitais portugueses eu sei que estão a fazer lopinavir, que é Hum, um antirretroviral utilizado, foi desenvolvido para o VIH, e isto foi feito também na China e em Itália, portanto, esse pode ser um fator importante, mas sim, a hidroxicloroquina neste momento é aquele que é mais falado, não é? E mais controverso. Claro, muito por questões políticas, como é Exato. óbvio, não é? Em que o presidente, por exemplo, dos Estados Unidos diz que tomou uma dose durante 2 semanas para se proteger da doença. Bom, Exato. um, disse há pouco que o VIH é uma história de desigualdades entre os países de alta renda e baixa renda. Daqueles aspectos que uma pessoa pensa sempre é: se o SARS-CoV-2 não tivesse chegado à Europa e provavelmente aos Estados Unidos, o investimento que é feito em ciência para combater esta doença nunca teria sido tão elevado. Isso. Muito provavelmente é mais do que óbvio. Um, mas olhando para o caso do VIH, como é que a investigação tem evoluído, sabendo-se até que o investimento feito por estes países ocidentais tem sido muito avultado para se tentar encontrar uma cura ou uma forma de Uhum. se lidar cada vez melhor com esta doença? Um, em termos de como é que estamos à procura da cura, é isso? Agora não percebi muito bem no final. Pode ser até uma perspectiva histórica de pequenas conquistas e neste momento do balanço entre o investimento e os resultados para se conseguir. Sim, o investimento tem sido enorme. Eu não lhe sei dizer números, mas tem sido gigantesco. Entre os medicamentos que foram criados para controlar a infecção, entre todos os ensaios clínicos com vacinas que já foram feitas, que foram tantas falhas, que eu já nem sei contar. Hoje em dia há umas novas abordagens portanto, o que nos impede de obter a cura para o VIH. Por um lado, a falha das vacinas tem a ver com esta taxa de evolução muito rápida do HIV, que ele acaba por se alterar tão depressa que a vacina deixa de funcionar contra ele, ou não é eficaz contra todas as estirpes que circulam. Por outro lado, temos outro inimigo à cura, que é as células, a questão da latência do vírus. Portanto, sabemos que o vírus permanece, o vírus quando entra nas células incorpora-se no genoma e permanece a alguns reservatórios que são células que não se multiplicam, que estão ali latentes, e isso é um obstáculo a que se consiga eliminar todo o vírus que circula no organismo. Existem alguns casos de cura, efetivamente. Esses casos são casos muito difíceis de conseguir de uma forma massiva. Portanto, são doentes que têm uma leucemia ou uma doença do foro hematológico e que depois fazem um transplante de medula, e no primeiro caso isto foi por acaso que ele recebeu um transplante de medula de um doente que tinha uma mutação que o tornava resistente ao vírus. Sabemos que há algumas pessoas na população que têm resistência ao vírus, e por ter recebido esse transplante percebemos depois, passado algum tempo, que ele não precisava de ser tratado com medicamentos para que não tivesse carga viral. Portanto, o vírus infectou, a partir do momento em que ele recebeu aquele transplante de medula, o vírus deixou de se multiplicar no seu organismo. E isto já aconteceu posteriormente, aí já foi propositadamente que, sabendo que aquele doente era VIH positivo e sabendo que ele precisava de um transplante de medula, foi-se propositadamente procurar um dador com aquela mutação, e nesse caso conseguiu-se mais uma vez uma história de cura. Este foi o mais recente. Portanto, os casos de cura que nós temos são estes. Portanto, são dois casos muito difíceis, porque um transplante de medula é difícil
de conseguir, é um procedimento de risco, é um procedimento em que existem muito poucas pessoas compatíveis com aquele doente, portanto são casos raros. O que existe, e depois temos alguns medicamentos neste momento que estão a ser desenvolvidos para tentar, por um lado, combater o vírus, por outro, eliminar o vírus nas células latentes, isto é outra área que está em investigação. E depois existe esta estratégia da OMS, que é a estratégia 90-90-90, que pretende em 2030 acabar com a pandemia, ou seja, acabar com a transmissão do vírus, e esta abordagem tem a ver simplesmente com o facto de não estamos a descobrir nada de muito extraordinário, portanto o investimento é sobretudo em tratar todas as pessoas que estão infectadas e garantindo que estas pessoas estão em tratamento e por isso não têm carga viral de infecção, estas pessoas vão deixar de transmitir a infecção e assim conseguimos parar a transmissão a nível global e assim acabar com a epidemia. Esta é a estratégia da OMS para acabar com a epidemia, não é uma cura, mas é acabar com a transmissão da infecção. Portanto, todas estas abordagens, obviamente, ao longo deste tempo todo, destes 40 anos quase, têm envolvido esforços brutais em termos económicos, tanto por parte das farmacêuticas como por parte dos governos, portanto, tanto como por parte da investigação. Tudo isso tem sido um esforço muito grande em termos económicos. Falta saber se a própria OMS também resiste ao SARS-CoV-2 neste momento, vamos ver o que acontece à OMS. A ameaçar retirar recursos financeiros a essa instituição que tanta falta faz, especialmente aos países que mais necessitam, como é óbvio. Isto para além de desigualdades, muitas vezes as doenças são responsáveis também por estão na base de certos estigmas, não é? Hoje em dia nós escutamos ainda alguns líderes mundiais a acusar, por exemplo, a China de ser responsável por este vírus, o vírus chinês, o vírus do Wuhan. O VIH também teve a sua dose de estigma, não é? Ao longo da história. Será que podia falar um bocadinho desta relação dos estigmas em sociedade? E também uma outra pergunta, mas pelo que eu já percebi anteriormente, isso não teve nenhuma influência, que é se o facto de ter existido um estigma, se em algum momento influenciou o nível de desenvolvimento da investigação. Sim. Eu acho que, em termos disso, eu acho que já tinha falado aqui há pouco, eu acho que não. Eu acho que não influenciou e acho que os esforços para o VIH têm sido enormes e de forma alguma. Agora, existe um estigma, efetivamente, isso existe. Se nós falarmos agora do SARS-CoV-2, toda esta problemática que se cria, Estados Unidos versus China, toda esta necessidade das pessoas criarem teorias da conspiração, porquê? Eu pergunto-me porquê? O que é que isso interessa agora? O que interessa é combater a epidemia, que é lá saber se o vírus foi feito em laboratório ou não, embora exista evidência que não foi, ou antes não existe evidência de que foi feito, mas o que é que interessa agora? Como é que o vírus apareceu? O que interessa agora é lutar contra isto e depois logo se vê como é que nós combatemos futuras pandemias. Aliás, nós sabemos, é acabar com aqueles mercados, mas parece que isso parece ser mais difícil de conseguir do que nós desejaríamos. Em relação ao HIV, existe todo um estigma relacionado com os grupos de risco, portanto o SARS-CoV-2 não tem propriamente grupos de risco, ou antes tem, quando temos a pandemia relativamente controlada, ou seja, o cenário atual em Portugal, nós conseguimos identificar alguns grupos de risco, mas, por exemplo, se pensarmos na forma como a epidemia se desenvolveu na Itália, não havia grupos de risco possível, não é? E não há comportamentos de risco. O problema está sobretudo nos comportamentos de risco. Em SARS-CoV-2 não há comportamentos de risco, respirar não é um comportamento de risco, não é? Portanto, a pessoa respira e pode apanhar a infecção. Em relação ao VIH, há aqui um estigma porque havia comportamentos de risco e havia grupos identificados como sendo grupos de risco. Foi uma doença que foi identificada inicialmente em homens que têm sexo com homens, posteriormente passou para utilizadores de drogas endovenosas, logo a seguir, os hemofílicos e os trabalhadores do sexo e as trabalhadoras do sexo. Portanto,
todos estes grupos foram inicialmente identificados como grupos de risco e como tendo comportamentos de risco que teriam a ver com a utilização de drogas injetáveis e com o sexo desprotegido. Portanto, tudo isto criou, e isto a juntar às imagens que se viram na altura e que nós hoje em dia já nem nas enfermarias quase vemos, de as pessoas a morrerem com SIDA e aqueles filmes todos que foram feitos, daquelas imagens terríveis das pessoas a morrerem com SIDA, magríssimas e com aquele aspecto de doente terminal de SIDA, criou aquele estigma que foi vivido durante muito tempo em relação a estes grupos que foram inicialmente identificados como grupos de risco. Obviamente que nós sabemos que isto não é assim, portanto isto terá sido o que aconteceu no início. Depois nós sabemos que em Portugal, por exemplo, a maior parte das infecções ocorrem em heterossexuais. Sabemos que em África as mulheres são o grupo mais afetado, portanto têm a maior parte das infecções, porque os homens por norma não têm relações monogâmicas, portanto não existem grupos de risco nem comportamentos de risco. Isto foi criado no início por todas aquelas imagens que circularam e por toda a história que foi feita à volta da pandemia. O estigma infelizmente continua a existir, embora cada vez menos. Portanto, há todo um esforço, sobretudo das ONGs, e eu acho que as ONGs têm tido um papel muito importante neste aspecto em combater o estigma e em ganhar poder para tornar o VIH uma doença cada vez mais normal, não é? Cada vez mais uma virose, não é? mais um vírus que nos infecta, há tantos, qual é a diferença do VIH em relação aos outros? Banalizar um pouco, não é? O vírus e torná-lo comum. Exatamente. Valorizar um pouco Tem a ver também, eu acho que também tem a ver, e eu acho que é necessário haver uma série de personalidades que se afirmam como VIH positivas, e isso também eu acho que ajuda a ganhar confiança, embora aconteça também um bocadinho com aquele medo da pessoa que o faz, mas isso também acho que é importante para acabar com o estigma. Okay. Nós estamos atualmente em período de desconfinamento, com uma maior abertura dos serviços e das lojas um pouco por todo o país. O futuro é incerto, existe um grande receio pelo que irá acontecer na nossa economia, aos empregos, às famílias e também à política, à cultura, à sociedade em geral. Estamos a aproximar do fim da entrevista e eu gosto sempre de tentar acabar numa nota um pouco mais positiva. A primeira para a sua área de especialidade, que é, já falou como que uma das estratégias da OMS é a tal estratégia 90-90-90, que diz não tanto encontrar uma cura, mas uma solução para a doença que passará por um controle e impedir que ela se propague. Mas acho que apesar de tudo se poderá ter a esperança de que os cientistas consigam ganhar esta batalha contra o VIH. E a segunda questão, que tenho mais, não tanto para a cientista, mas mais para a cidadã, que é, observando o que está a acontecer ao nosso país e não só, também aos outros no global, ao mundo inteiro, com este surto de SARS-CoV-2, de Covid-19, o que é que de positivo poderá emergir desta pandemia? E se a palavra não for positivo, algo que possa ser um pouco melhor, o que é que fará da sociedade, da ciência, de nós um pouco melhores? Uhum. Bom, em relação à cura do VIH, eu acredito que sim, que ela há de surgir. Eu já vi tanta coisa que neste momento até me aparecer algo que me diz é isto, não consigo acreditar até haver algo de realmente, mas eu penso que todo o avanço que tem havido em termos de combate à doença nos leva pelo caminho da cura, ou da cura ou da vacina. Eu sei que em relação à cura tem havido alguns avanços importantes nos últimos tempos. Em relação à vacina tem havido tantas falhas que eu honestamente não sei se vamos chegar a uma vacina. Em relação à cura, existe aquela abordagem que eu estava a falar há pouco de tentar acordar no fundo os reservatórios do vírus,
para tentar acabar com a infecção nos doentes que estão infectados, e eu penso que isso é uma abordagem bastante promissora. No entanto, o que eu penso é que o VIH, em relação às pessoas que estão efetivamente infectadas, neste momento os doentes têm uma esperança de vida semelhante à das pessoas que não estão doentes. Portanto, todas as abordagens terapêuticas que foram desenvolvidas não nos dão uma cura, mas dão-nos uma convivência saudável com o vírus, das pessoas que o têm, e por outro lado, obviamente que isso traz algum problema em termos económicos, não é? Portanto, há um gasto significativo em relação à terapêutica. Portanto, a terapêutica de todos estes milhões de pessoas que estão infectadas custa muito dinheiro, embora os medicamentos estejam cada vez mais baratos, e isso é um problema. Portanto, o ideal obviamente seria uma cura, ou então parar a transmissão de uma vez por todas e conseguir que só os doentes que estão infectados neste momento é que tivessem que fazer terapêutica, e acabávamos com o problema assim. Em relação à outra parte, em relação ao SARS-CoV-2, eu acho que nós temos imensa coisa a aprender com isto. Obviamente que eu tenho a sorte de ser das pessoas que não são tão afetadas, pelo menos para já, pela pandemia, e é fácil para mim falar, mas claramente nós vivemos numa sociedade que não é sustentável em todos os aspectos. Não é sustentável em termos de convivência com o nosso planeta, com os recursos que nós temos, e não é sustentável em termos económicos, porque nós vemos que surge um vírus e a economia vem por aí abaixo. Portanto, claramente nós estamos a criar aqui áreas na nossa economia que são muito voláteis a este tipo de acontecimentos. A questão é, nós vamos ter que aprender a conviver com isto. Nós sabemos que estamos a criar uma série de condições, e pelo facto de vivermos de uma forma não sustentável, para que surjam a seguir outras pandemias. Nós tivemos agora o SARS-CoV-2, que é a mais grave de todas, obviamente, mas tivemos o Zika há pouco tempo, tivemos o ébola que tivemos há pouco, em 2014, e que continua a causar epidemias localizadas que nós nunca sabemos o que é que vai sair dali. Portanto, temos uma série de vírus que estão ali a ameaçar, e vamos lá ver se isto um dia deste não se torna também uma pandemia. Portanto, nós temos que aprender a saber viver de uma forma mais sustentável. E o SARS-CoV-2, se calhar, foi um alerta, e vê-se que se estão a criar algumas respostas para problemas que existiam, e as respostas não surgiam, ninguém queria saber, não é? A questão das emissões, tudo isso ninguém queria saber, quer dizer, cada vez as pessoas voavam mais, cada vez as pessoas se deslocavam mais de carro, cada vez havia mais emissões, todas essas questões existiam e não havia respostas. Agora parece que a questão do teletrabalho, por exemplo, começa a aparecer cada vez mais como uma realidade para vir a acontecer, que eu acho que é uma coisa positiva, não é? Que não seja a tempo inteiro, que penso que tem algumas questões, que as pessoas possam estar em teletrabalho alguns dias da semana. Só isso já nos dá alguma resposta em relação à questão do meio ambiente. Portanto, eu acho que esta pandemia veio para nos trazer algumas novas perspectivas em relação à forma como nós vivemos, a forma como nós rapidamente conseguimos começar a fazer as nossas compras online sem ter que fazer as deslocações. Portanto, todo um novo mercado que surgiu para dar resposta a esta forma de viver em confinamento. Tudo isso eu acho que são coisas que nós temos que aprender desta pandemia, e espero que não venham a ser esquecidas mal isto acabe, porque senão estamos mal e logo a seguir pode vir outra. Portanto, acho que certamente temos que, isto é uma lição que nós temos que tirar e mudar um bocadinho a nossa forma de vida. Bom, por muito que se grave na pedra os acontecimentos, a verdade é que o esquecimento é uma especialidade humana. E nós vemos isso no HIV, vemos muito isso no HIV. Nós vemos pelas tendências de transmissão do HIV, em que temos, por exemplo, nos anos 80 temos a transmissão em homens que têm sexo com homens, depois ela cai porque aquele grupo viu
aquela realidade toda a acontecer, ela cai abruptamente e agora nos últimos anos, voltámos a ter mais de uma geração que não viu as coisas a acontecerem portanto, efetivamente o esquecimento é uma chatice, e vemos isso em política e, enfim, portanto, a ver se não nos esquecemos disto depressa, que é para ver se surgem boas respostas para um melhor. Tenho ainda uma última pergunta para perguntar, que é, esta é a primeira vez que eu faço uma entrevista a uma investigadora que não é da área das ciências sociais e humanas. E sendo eu responsável por esta iniciativa de pandemias e história na era da Covid-19, a verdade é que estas doenças ocorreram ao longo dos séculos e há várias formas de as estudar, de as investigar, várias abordagens e metodologias que podem ser aplicadas. Na sua opinião, como é que uma pessoa consegue, eventualmente num futuro, cada vez mais investigar estas epidemias, das pandemias, combinando áreas científicas distintas, como é o caso das ciências mais exatas com as ciências sociais e as humanas? Bom, isso implica ter equipas multidisciplinares, não é? E esta pandemia é o maior exemplo de como isto tem que acontecer, tem que haver este cruzamento de áreas para dar uma melhor resposta, porque nós que sabemos de vírus ou de epidemiologia não sabemos nada de economia, então é muito difícil ter ambas as perspectivas. Portanto, isso consegue sobretudo com equipas multidisciplinares e com ideias que surjam de equipas multidisciplinares, porque eu nunca vou pensar num projeto bem concebido se não tiver a perspectiva de uma pessoa das ciências sociais e humanas. Posso dar um exemplo, por exemplo, nós no nosso grupo de investigação, ou antes, até lhe dou um exemplo melhor, a minha orientadora de doutoramento neste momento, que sempre trabalhou, que é de bioquímica e sempre trabalhou em HIV, o projeto dela neste momento na Universidade de Leuven, na Bélgica, é o Institute for the Future, em que ela cria um mestrado transdisciplinar em que ela junta pessoas de todas as áreas para resolverem problemas que a sociedade identifique. Portanto, é importante ter pessoas de várias áreas e é importante serem respondidos problemas relevantes para a sociedade. Nós, por exemplo, quando reconstruímos a dispersão do vírus em Angola e o papel que Angola teve para a origem da pandemia de VIH, juntámos uma equipa de várias áreas e em que tentámos combinar os nossos dados genómicos com os dados que foram recolhidos a partir do acervo histórico de Tervuren sobre as histórias de migrações naquela região. Portanto, isto implicou uma abordagem de um historiador, o papel importante de um historiador para recolher dados que nós pudéssemos combinar com os dados genómicos. Mas obviamente que isto vai muito para além, ou antes que a abordagem ideal vai muito para além disto e implica essa questão de juntar pessoas de várias áreas para resolver problemas realmente relevantes para a sociedade e implica também o papel da sociedade civil, obviamente. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí que temos que ir e tentar ser o mais multidisciplinares possíveis também no nosso cérebro, não é? Eu quase ser médica e ter uma visão também um bocadinho de ciências sociais, isso também vai me ajudar a mim própria nas colaborações futuras. E estarmos predispostos, no fundo, a uma maior abertura e a colaborações e queremos ir um pouco mais além daquilo que é o nosso campo de trabalho. Ana Abcacis, muito obrigado por esta entrevista, foi muitíssimo interessante. Eu espero que as pessoas que irão assistir estes vídeos no canal YouTube do CITSEM ou através do podcast da Casa Comum da Universidade do Porto que tenham desfrutado, poderão provavelmente deixar comentários depois no YouTube e no blog Pandemias e História. Obrigado e até breve. Obrigada eu, adeus.